A paz de Cristo, meus irmãos. Eu sou o pastor André Campos e esse é o canal Ensino Bíblico Cristão. Nesse canal, nós aumentamos o seu conhecimento através da graça e da misericórdia do Senhor Jesus em nossas vidas. Que você seja abençoado nesse canal. Desde já eu lhe peço uma coisa, que você venha curtir, se inscrever e ativar o sino das notificações. Por um motivo, nós temos vídeos novos todos os dias e queremos lhe dar um conhecimento excelente para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz de Cristo. Salmo de número 52, verso 1, diz assim: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Davi inicia esse salmo, que tem como subtítulo Condenação do ímpio, falando a respeito de um homem que tinha a língua meio que indomável, difícil de guardar. E aí Davi, ele fala assim: por que te glorias na maldade? Porque ele já inicia aqui falando sobre pessoas que falam situações maldosas para poder prejudicar o outro. E ele, dizendo ser um servo de Saul, ele chega para Saul e fala: olha, Davi está lá com Abimeleque. Está lá em Nob com Abimeleque. E Saul começa a perseguir Davi ali naquele local. Então, esse homem chamado Doeg, ele tinha uma língua que aqui Davi ele faz salmo e fala assim: a tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada. Imagina uma navalha afiada cortando. Uma língua falando coisas que não devem ser faladas, ela acaba trazendo um mal. Já viu pessoas que te caluniam, falam mal de você? E através daquela palavra ali, sua vida acontece um monte de coisas ruins por conta de uma pessoa que falou algo que não deveria ser falado. E aí Davi termina o salmo assim: dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Porque ele fala: quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante. Na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus sempre. Ele inicia falando do ímpio, mas depois ele fala: olha, eu não penso desse jeito, nem sou assim. E partindo para o Salmo 33, que tem como título A Corrupção do Pecador e Sua Redenção, é um salmo didático de Davi, falando aqui, ele começa falando que não há Deus. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Insensato, quem não tem sensatez. Quem não é sensato ou sensível às coisas que o rodeiam, o insensato, ele fala mesmo: olha, eu olho as coisas, mas não vejo Deus em nada. E aí Deus olha lá de cima e fala assim no verso de número 5, 3, aliás. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí Deus fala aqui, olha, ele olha de cima, não vê um justo sequer na terra. Deus, ele não vê ninguém, mesmo o insensato ele fala, não há Deus. E Deus lá de cima ele fala: não vejo nenhum justo sequer. Esse salmo ele expressa uma atitude e tranquilidade na meditação. Davi, que ele está falando aqui de uma forma simples. Olha só como ele fala a respeito de Sião. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel.
não está suplicando, não está falando com avidez, está falando como um saudosismo, um saudosismo, não chega a ser um lamento. Ele fala assim: quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Ou seja, estou bem aqui, estou debaixo da árvore, estou na sombra e estou aguardando alguma coisa boa da parte do Senhor. Quem me dera que viesse de Sião o livramento de Israel. Já quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então ele fala aqui que o pecador, ele pode ser corrupto, mas ele pode ser restaurado, e restaurado em Sião. E ele fala que quando Deus restaurar a sorte do seu povo, uma expressão de esperança pelo livramento do mal. Aí a gente pode entender aqui, olhando o Salmo de número 14, verso 7. Depois a gente pode ver isso daí, juntos. Quem me dera que viesse o livramento de Sião, a partir de Sião. E no Salmo 54? Salmo 54 é como se fosse um voto de ação de graça aqui, ele apelando para o socorro divino. Só que ele apela para o socorro divino, ele fala assim: olha, Deus, eu preciso disso daqui, tu me livra disso daqui, eu vou te dar um culto em ações de graça. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos à palavra da minha boca. Os zifeus, Davi ele precisou se esconder lá. E eles, sabendo que Davi estava ali, correram para contar para Saul. E aí Saul cercou ali a cidade e Deus operou um grande livramento. Aí ele vem falar aqui no verso 6, oferecer-te-ei voluntariamente sacrifício. Ou seja, você não vai aqui dar algo que você está devendo ou a parte do Senhor. Aqui ele oferecer-te-ei, ou seja, ofertarei voluntariamente sacrifício. Ou seja, eu cumprirei em ações de graças com aquilo que o Senhor vai fazer em mim. E aí botou aqui no 7, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Ou seja, Davi ele falou: olha, Senhor, ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Olha só, salvo pelo nome do Senhor e justiça pelo poder dele. Ele sabe que o poder de Deus era algo que incomparável com qualquer outro. E ele ele pede justiça, mostrando que aquilo ali era algo que estava sendo perseguido, que não era justo aquilo. E aí ele fala: eu te darei ações de graça, o culto de ações de graça. Olha que lindo aqui, Davi falando para o Senhor. Não chega a ser um voto, mas é algo de gratidão, não é verdade? Quando a gente fala com o Senhor coisas semelhantes, a gente fala: olha Deus, eu estou com esse problema aqui, tem como o Senhor me livrar? Não, ninguém fala assim, né? Fala desesperadamente: Deus, me livra, Senhor. E aí fala: eu te darei um culto e ações de graça. Eu farei algo em agradecimento, não por obrigação que o Senhor me obrigou, porque ele botou aqui voluntariamente. Ações de graça é algo voluntário, meus irmãos. É algo que você sentiu desejo no coração para poder fazer, para poder botar para Deus. Porque o Senhor ali, a gente está pedindo um livramento. E a gente sabe que Ele pode livrar ou não. Ele pode, é a vontade de Deus. Mas Ele livrando, a gente dá um culto de ações de graça. E aí o 55,
o 55, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Aqui Davi com subtítulo assim, que os traidores sejam destruídos, no 55. No versículo 2 também diz assim, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Aquele Davi ele perturbado por uma traição. E lá na frente ele vai dizendo o que significa essa traição. No verso 12 diz, com efeito não é inimigo que me afronta, se o fosse eu suportaria, nem o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, Davi aqui falando que se fosse um inimigo, a gente sabe que o inimigo ele vem contra a gente, ele suportaria. Se fosse o que odeia, se exalta contra ele se esconderia. Mas ele fala, mas é tu, homem meu igual, um amigo, alguém da sua confiança que o traiu. Então essa traição que eu falei aqui no início do Salmo, é uma traição, ele falou, meu companheiro e meu íntimo amigo. Quem não já passou por isso, esse tipo de traição? Não é verdade? E a gente olha para esse tipo de coisa assim e pede a misericórdia de Deus. E é um choro, meu irmão, minha irmã. É um choro que, assim, é difícil de falar, porque você fica todo armado contra o inimigo. Mas quando é o de dentro da tua casa, ou um amigo muito íntimo, você olha com outros olhos, porque você não espera algo ruim vir daquela pessoa. Você não espera que aquela pessoa venha fazer algo contra você, você é pego de surpresa. É a chamada apunhalada nas costas. E aí Davi faz esse salmo aqui, falando a respeito disso, dessa apunhalada nas costas. Aí ele fala no final, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confie em Deus. Ainda que aquele homem ou aquela mulher esteja fazendo algo contra a tua vida, coloca para Deus. É com choro, porque a gente fala, poxa, a pessoa não precisava fazer isso, não precisava me trair dessa forma. Porém, entrega na mão do Senhor. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Mais um salmo de Davi. Angustiado e oprimido pelos inimigos, aqui no caso inimigos mesmo, cercado pelos filisteus, ele pede a Deus estratégias. Porque aqui ele estava quando os filisteus o prenderam em Gate. O único relato que os filisteus prenderam Davi em Gate foi quando ele foi ter com o rei Aques. E o rei Aques, eles fecharam ali, ele foi até a sala do trono falar com ele. E ele viu que eles falou assim, olha, esse não é o Davi que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, ele não era o nosso inimigo número 1, ele está aqui. Então o único momento que ele foi preso em Gate foi esse, que aí ele chegou e falou, ele se fez de louco, se contrafez e acabou sendo livre. E aí ele faz esse salmo aqui, pedindo misericórdia do Senhor. Cercado pelos filisteus, ele pediu a Deus e Deus deu estratégia para que ele viesse se livrar lá dos filisteus. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. E assim a gente termina hoje aqui nosso devocional Bíblia com Vida.
e que você continue meditando na palavra do Senhor, lendo e buscando, porque só ela tem a luz e a inspiração para que nós venhamos ter vida em abundância. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.